Bem-vindo ao Nunca Vi um Cientista, o meu nome é Laura, eu sou farmacêutica e o vídeo de hoje é sobre homeopatia. E antes que você tire conclusões precipitadas sobre o assunto, eu queria te contar que o que eu vou apresentar aqui são os fatos, as evidências científicas que a gente tem sobre isso. E fatos são coisas sobre as quais não podemos ter opinião, porque eles não mudam de acordo com o que a gente pensa deles. Por exemplo, o sol nascer a leste é um fato, uma evidência. Já eu não gostar de rosa é a minha opinião sobre essa cor. E eu posso escolher comprar coisas só das cores que eu gosto, mas eu não posso escolher que o sol nasça no sul, por exemplo. Beleza até aqui? Então bora lá. Poucas terapias atraíram mais debate e controvérsia por tanto tempo como a homeopatia. Já são mais de 200 anos de história e durante esse tempo todo, os críticos apontaram que os próprios princípios da homeopatia vão de encontro à ciência, enquanto que os defensores afirmam que é ser mente fechada rejeitar uma abordagem útil para a cura apenas por não se poder explicar como ela funciona. Tanto um lado quanto o outro sempre tem um punhado de artigo científico para citar nessas discussões, sempre com evidências bem contraditórias, ou seja, uns artigos dizem sim e outros artigos dizem que não. Mas a existência de evidências contraditórias é alguma coisa bem comum até, e não seria esse o ponto de corte para dizer que funciona não. O que a gente tem de solução para resolver isso é usar duas ferramentas: a revisão sistemática e a meta-análise. Primeiro a gente faz uma pergunta, por exemplo, a homeopatia funciona? E aí a gente estabelece os critérios de metodologia e pega todos os artigos que foram publicados sobre esse assunto, independentemente da conclusão que o artigo tem, se foi sim ou se foi não. E aí a gente analisa todos esses dados em conjunto e de forma imparcial. Isso elimina o viés do pesquisador de cada estudo. Aí, para deixar tudo mais rigoroso e sem viés, a gente aplica a meta-análise, que é uma ferramenta estatística que analisa todos os dados e extrai deles uma conclusão para dizer se eles são iguais ou diferentes. Eu sei que parece confuso, mas funciona. E para esse vídeo aqui, a gente analisou as maiores revisões sistemáticas com meta-análise feitas sobre a homeopatia. A homeopatia é um método terapêutico alternativo criado no final do século XVIII, comecinho do século XIX, por um cara chamado Samuel Hahnemann, um médico alemão. Tem um vídeo no canal do Slow que conta em detalhes todo o contexto histórico disso, se você quiser saber mais sobre o assunto, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas de uma forma resumida, a história é a seguinte: a homeopatia surge numa época em que um dos tratamentos mais comuns, mais populares, era a sangria, em que você literalmente sangrava as pessoas para curar os males dos seus humores, como eram chamados os líquidos corporais. Tinham 4 humores: o sangue, relacionado ao coração, o fleuma, relacionado ao sistema respiratório, a bilis amarela, do fígado, e a bilis negra, do baço. E as doenças seriam causadas por um desequilíbrio entre os humores. Por exemplo, a febre seria uma reação do corpo para cozinhar os humores que estivessem em excesso. Bom, e aí então sangrava as pessoas, que era para tirar o humor que estivesse causando a doença. Só que o que acontecia muito é que as pessoas morriam, né? Porque sangue é importante ficar onde? Dentro do corpo. Então não era um método muito, prático. E aí isso era só uma das práticas mais bizarras que tinha. Tinha muito mais. Eu nem vou listar aqui porque ninguém é obrigado a ter pesadelo à noite, né? Lembrando também que nessa época ninguém nem sabia o que era uma bactéria, o que era um vírus. Não sabia direito ainda o que era câncer. Sabia que existia, mas não sabia como tratar. Era tudo bem achismo da galera. Os hospitais eram lugares tão contaminados por bactérias, já que ainda a gente não conhecia o papel delas nas infecções, que uma pessoa tinha mais chance de sobreviver se fosse tratada em casa do que se fosse tratada num hospital. Quem amputava algum membro tinha 50% de chance de morrer por infecção. E olha que se o povo lavasse as mãos já resolvia muita coisa. Então, nesse contexto onde as pessoas tinham que sangrar ou morria por amputar, qualquer nova proposta de tratamento que não fosse sangrar alguém ou doesse muito ou qualquer coisa assim, era muito bem aceita. Por isso que a homeopatia acabou tendo uma boa aceitação tanto dos médicos quanto do público na época. E ela parecia funcionar muito bem, porque quem tomava homeopatia continuava vivo e sem nenhum efeito adverso grave que acontecia com quem fazia os outros tratamentos que eram os convencionais da época. E aí, antes da gente passar para o que os últimos estudos de revisão sistemática têm a dizer sobre isso, vamos entender o que é e no que se baseiam os princípios da homeopatia.
O primeiro princípio chama semelhante cura semelhante, e de acordo com ele, as mesmas substâncias que causam a doença seriam capazes de curar a mesma doença. Então, ou seja, por exemplo, se alguma substância causa dor no estômago, você tomaria exatamente essa mesma substância para curar a sua dor no estômago. Ou então tomaria um café para combater insônia. E esse princípio é uma afirmação sem prova. Uma pessoa achou isso, divulgou, não mostrou nenhuma... Ai, meu Deus do céu. Não mostrou nenhuma evidência de que ele era realmente verdade. E esse princípio ele é bastante contraditório, né? Como que tomar café, que é uma coisa que te deixa acordado, vai curar a sua insônia, né? Não vai piorar? Pois então, aí a gente entra no segundo princípio, que são as doses infinitesimais, ou seja, muito diluídas. Não basta que a substância atenda ao semelhante cura semelhante, porque ela não vai ser tomada pura. Ela precisa levar em conta uma diluição. Funciona assim: as substâncias que causam doença, causam sintomas indesejados em doses altas, poderiam ser tomadas em doses baixas para auxiliar no tratamento desses mesmos sintomas. Então, na homeopatia, os remédios são diluídos muito, mas tipo muito, e também são agitados num processo que chama dinamização. Segundo essa técnica, a agitação teria como objetivo despertar as propriedades do remédio. Então, de acordo com os princípios da homeopatia, quanto mais diluído e mais dinamizado, é mais eficiente. Tá, mas aí o quão diluído é isso, né? Quão diluído é um preparo homeopático? A maior parte dos remédios homeopáticos usa a diluição centesimal e tem uma diluição de aproximadamente 30C, o que quer dizer que uma gota de substância inicial, normalmente um preparo concentrado, é diluída em 99 gotas de água, uma diluição de 100. E isso é feito 30 vezes seguidas. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um copinho. Nesse copinho eu coloco 99 gotas de água e pego uma gotinha do meu concentrado lá de partida. Eu agito isso, pego uma gotinha, passo para outro copo que tem 99 gotas de água. Agito, passo para outro copo. E eu repito esse processo 30 vezes. Isso assim, esse 30C, 30 vezes 30CH é a diluição mais comum encontrada. Isso significa que 30C é uma diluição de 1 em 100 elevado a 30, o que é muito menos de que uma parte por milhão. Seria o mesmo que ter uma molécula de interesse da substância em um oceano de 150 milhões de quilômetros. E 150 milhões de quilômetros é a distância da Terra até o Sol. E é importante dizer que existem diluições ainda maiores do que 30C, tem 200C, 1000C. O mais comum é encontrar essas diluições, inclusive com a anotação CH. O C é o centesimal e o H é de hahnemanniano, que é o método pregonizado pelo Hahnemann, que foi quem criou o rolê todo. Bom, e será que resta alguma coisa ali no que a gente colocou lá no começo? Em química, existe um número que chama número de Avogadro. Esse cara determinou uma unidade de medida para quantificar moléculas, e ele chamou isso de mol. E por todos os cálculos dele, ele chegou à conclusão de que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O mol é uma unidade de medida de moléculas, tipo o metro. 1 metro tem 100 centímetros. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E usando essa medida e fazendo alguns cálculos, a gente consegue demonstrar matematicamente que acima de 12C, ou seja, menos da metade da diluição usual da homeopatia, não existe mais nenhuma molécula da substância, só tem água. Isso inclusive caiu na prova de vestibular de Química da USP no ano passado. Ou seja, não sobra absolutamente nada da substância que foi diluída, só resta água, tá? Bom, e aí de acordo com todos os princípios da farmacologia, para que um remédio ou medicamento faça alguma coisa no seu corpo, precisa existir uma molécula que vai se ligar em um lugar específico das suas células e ativar uma resposta. Lembrando que aqui a gente está falando das moléculas que conseguiram chegar na célula. Antes disso, ela tem que passar pela sua boca, pelo seu estômago, pelo seu intestino, até ser absorvida no sangue e seguir viagem pelo seu corpo. Muitas moléculas vão ficando pelo caminho. A gente precisa sempre tomar uma quantidade muito maior de moléculas do que o necessário para fazer o efeito. Mas se não sobra molécula nenhuma no final das diluições dos remédios homeopáticos, como é que eles fariam o efeito então? Os seguidores da homeopatia, eles justificam isso com base em um outro princípio que chama memória da água.
E aí eu preciso contar uma história sobre isso. Teve um cara francês que se chama Jacques Benveniste, que publicou numa revista na Nature um experimento que provava que a água tem memória. Como se fosse você que não esquece aquela vergonha que você passou 5 anos atrás, quando você tropeçou, caiu de boca na rua, no meio de um monte de gente. Talvez seja uma memória muito específica, mas vocês entenderam. Nesse experimento, a água ela era misturada a anticorpos e aí era diluída várias vezes até que não tivesse mais nada lá, que não fosse só água. Essa água que sobrava, ela era aplicada nas células do nosso sistema de defesa, umas células que chamam basófilos. E aí, tcharam! As células se ativavam de uma forma que parecia só acontecer quando tinha os anticorpos liberando uma substância que fica dentro da célula. Muitas vezes os anticorpos eles ativam as células imunológicas, as células de defesa do nosso corpo, para que elas liberem coisas que existem dentro delas para combater invasores do nosso corpo. Então, nesse experimento, parecia que a água induzia essa atividade que só os anticorpos conseguem fazer. E aí, de acordo com o Jacques, isso provava que a água tinha sido modificada pelos anticorpos e que gravou na memória o que eles faziam. Os resultados eram tão surpreendentes que o cientista que revisou esse trabalho para publicação, o John Maddox, ele pediu que o Jacques fizesse de novo o experimento na frente dele, de um ilusionista e de alguns outros profissionais. E aí o resultado não se repetiu. Com essa demonstração, eles descobriram que tinha um problema metodológico muito grave. Quando as pessoas que estavam fazendo o experimento não sabiam em qual tubo de ensaio tinha a água com memória e qual tinha a água pura, os resultados não se repetiam. E é por isso que a gente precisa fazer os estudos que a gente chama de duplo cego, em que as pessoas que estão envolvidas no experimento não sabem qual tubo é o quê. Quem está tomando o remédio ou não, assim não tem tendência do experimentador, né, da pessoa que está fazendo o experimento, favorecer um resultado em relação ao outro. Além disso, na análise de dados que o Jacques e a equipe deles fez, eles só levaram em conta os dados que afirmavam que a água tinha memória e ignoraram todo o resto. E aí, quando outros laboratórios pelo mundo tentaram repetir o experimento, também não conseguiram reproduzir os resultados. E ainda tinha mais uma coisa: precisava mexer o tubo violentamente na hora de misturar para ter uma reação. E aí, com toda certeza, nesse chacoalhar violento do tubo, acabava rompendo as células de defesa, porque elas são frágeis. E isso fazia parecer que elas tinham se ativado só com a água, fazendo liberar as substâncias que tinham dentro delas. Ou seja, o resultado publicado nessa revista naquela época, apoiando a homeopatia com base na memória da água, era simplesmente um acaso, um fundamento falso. Ele foi impossível de ser reproduzido e era cheio de viés de confirmação. Eles queriam que a água tivesse memória, então eles pegaram só os resultados que mostravam que a água tinha memória. Outros artigos foram publicados depois, comprovando que, na verdade, o trabalho do Jacques e da equipe dele era falso. A água segue sem memória, tipo você depois de virar 5 doses de tequila. E ainda bem, né? Tipo, já imaginou se a água realmente lembrasse dos esgotos que ela passou antes de chegar aqui na torneira da sua casa e aí ativasse o cheiro? A água não é obrigada a lembrar de nada e a gente agradece, inclusive, nesse caso. Bom, em resumo, o primeiro princípio, que semelhante cura semelhante, nunca foi provado. E antes que você diga que a ciência não precisa provar tudo, o que pode realmente ser verdade, nesse caso precisa sim, porque a gente está falando de uma ação de um remédio, então precisa sim ter prova. E aí o segundo princípio, que é o da diluição, já ficou claro que não tem como ser verdadeiro, porque não sobram moléculas das substâncias. E o terceiro, da memória da água, também foi provado que não é verdade. Bom, então agora a gente pode passar para os estudos clínicos que investigaram se a homeopatia funciona ou não. A gente analisou vários estudos que fizeram revisão sistemática de outros estudos, mas eram realmente muitos para a gente conseguir resumir aqui. Até que a gente encontrou um grande estudo que era uma revisão sistemática das revisões sistemáticas. E aí eu quero que vocês entendam que isso significa que é o topperson das análises que alguém pode fazer, tá? É o melhor que a gente podia encontrar. O autor foi lá, pegou todas as revisões sistemáticas que tinham sido feitas, passou pelos critérios estatísticos e analisou os dados em conjunto de todas elas.
E um detalhe muito importante sobre esse autor desse estudo: ele era um homeopata. Ele não era alguém crítico tentando desbancar a homeopatia. Ele era uma pessoa que acreditava na homeopatia e que passou a vida inteira passando a homeopatia para os pacientes dele, e ele estava tentando provar se ela tinha eficácia ou não. Não era uma pessoa crítica. E aí ele discute no artigo que a maioria dos estudos existentes sobre homeopatia tem sérios problemas de metodologia, com muitos pontos capengas e com uma tendência muito forte ao viés. Lembrando que eu falei bastante de viés aqui, e ter viés sobre alguma coisa é quando eu favoreço essa coisa, mesmo que ela não seja a mais correta. Por exemplo, eu já falei que eu não gosto de rosa. Então, se alguém me pede para escolher entre duas brusinhas, uma vermelha e uma rosa, sendo que a rosa é até mais bonita, eu vou ter um viés de escolher a vermelha, porque eu gosto mais dessa cor, independentemente de a outra blusa ser independentemente de a outra blusa ser melhor ou não. Isso, num experimento científico, é eu dar mais peso do que eu deveria para os resultados que confirmam aquilo que eu acredito. É agir de uma forma parcial. Então, isso é uma coisa muito importante sobre os estudos de homeopatia. Todos os que de alguma forma apontam para um efeito positivo têm um forte viés do pesquisador, que deu mais peso para os dados que iam de acordo com o que ele acreditava. Isso não sou eu que estou falando, isso é estatística. E é para evitar esse tipo de resultado que a gente faz os experimentos duplo cego, até triplo cego. A gente tenta evitar isso ao máximo. Bom, então a gente sabe que a maioria desses estudos tem muito viés. Mas, além disso, esses estudos tinham conseguido mostrar que a forma de tratamento da homeopatia, o que envolve um atendimento dedicado pelo médico de forma bem individualizada, que conversa bastante, que acolhe o paciente, tudo isso junto dá bons resultados clínicos, até independente do remédio. Então, em relação a isso, não tem dúvida, uma consulta médica conduzida com atenção, com dedicação, com cuidado, é sempre favorável para o paciente, independente do tratamento. Só que nenhum estudo até então tinha conseguido resolver o que o autor chamou de a pergunta do placebo, ou seja, a homeopatia é igual ou diferente de um placebo? E ele insiste que essa pergunta é muito importante de ser respondida, até pelo bem da honestidade do tratamento e pelo progresso clínico como um todo. E aí eu vou fazer aqui só uma pequena pausa para esclarecer em mais detalhes o que é o placebo. Tá? Um placebo é um remédio, uma terapia ou um procedimento de mentira, a famosa pílula de farinha. E esse tratamento ou pílula apresenta, mesmo sendo de mentira, efeitos terapêuticos reais devido aos efeitos psicológicos da crença do paciente de que ele está sendo tratado. A pessoa acredita que o que ela está recebendo vai fazer com que ela melhore, e ela realmente melhora por ter essa crença. Existe também o gêmeo do mal do placebo, que a gente chama de nocebo. Nesse caso é o inverso, é a crença de que algo vai fazer mal, muito relacionado a sentimentos do tipo medo e ansiedade. E esse algo pode ser o próprio placebo, que é o tratamento de mentira ou até mesmo o tratamento de verdade. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos em que a pessoa começa a chorar de dor e o médico ainda nem injetou a agulha nela, sabe? Então é isso, é um efeito de que a pessoa acredita que vai fazer mal. Já o placebo, ele provoca uma sensação de bem-estar no paciente, porque ele ativa várias vias no cérebro que diminuem a ansiedade e o estresse. E isso resulta numa melhora física real. Os detalhes de como isso acontece, a gente ainda não tem muito claro, ainda não é muito conhecido. Mas envolvem a questão da expectativa, em que você espera que algo bom vai acontecer, como quando o médico te diz, olha, esse remédio aqui vai aliviar a sua dor. E também do condicionamento, em que você associa dois eventos. Por exemplo, tomei o remédio e a dor sumiu. Logo, a dor sumiu por causa do remédio. Então, é um condicionamento. E isso pode ser consciente ou inconsciente, tá? E a comunidade médica, inclusive, já até havia percebido a relevância do efeito placebo nos tratamentos, mas sempre esbarrou num dilema ético, de que eu não posso enganar uma pessoa que eu tô tratando, eu não posso dizer pra ela que eu tô dando medicamento, sendo que eu não tô, tá? E foi aí que começaram a investigar se o efeito placebo aconteceria mesmo quando a pessoa sabia que era placebo. Então tem estudos de muita qualidade sendo publicados mostrando que mesmo quando eu aviso a pessoa que ela tá tomando um placebo, tipo, olha Laura, eu tô te dando essa pílula aqui de farinha pra sua dor nas costas, tá bom? Tá bom. A pessoa melhora. Ou seja, o placebo é uma coisa muito mais complexa do que a gente imaginava, mas é um efeito puramente psicológico, tá? Então, em resumo,
Placebo tem efeitos físicos que são causados por efeitos psicológicos. E aí, voltando então à conclusão do artigo, que procurou mostrar se a homeopatia era diferente do placebo ou não, eu vou inclusive ler ao pé da letra a conclusão do autor. Em conclusão, a hipótese de que qualquer remédio homeopático leva a efeitos clínicos que são relevantemente diferentes do placebo ou superiores a outros controles para qualquer condição médica não é apoiada por evidências das revisões sistemáticas. A homeopatia não pode ser vista como uma forma de terapia baseada em evidências. Ou seja, nenhum dos estudos conseguiu provar que a homeopatia era melhor que o placebo. E antes que você me diga, nunca conseguiu provar então que não funciona, isso quer dizer que pode funcionar. Eu já te adianto que é justamente o contrário. Se em mais de 200 anos de existência, os estudos com homeopatia nunca conseguiram demonstrar que ela é melhor que um placebo, isso significa que ela é realmente apenas igual ao placebo. Se ela fosse melhor, 200 anos era tempo suficiente para achar essa diferença. Então, resumindo o vídeo todo, a homeopatia não tem fundamentos científicos sólidos e nunca conseguiu provar que ela é diferente ou melhor que um placebo. Os seus efeitos, que todos os usuários da homeopatia relatam, eles são de fundo psicológico. Mesmo quando a pessoa diz, mas eu tomei homeopatia sem acreditar que ela ia melhorar, né? Mesmo assim melhorei. Essa pessoa tá sofrendo do efeito placebo, como eu já expliquei. Isso pode acontecer mesmo quando ela sabe. E aí eu tenho certeza que alguém vai perguntar, mas se é homeopatia, então não funciona, como é que funciona em animais? Os bichinhos melhoram tudo. Como que você explica isso? Então, para nossa sorte, existem estudos sobre isso também. E da mesma forma que os estudos com humanos, as revisões sistemáticas dos estudos com animais mostraram que a homeopatia também não é diferente ou melhor que o placebo nesses bichinhos. E quando a gente trata um animal doente, a gente automaticamente dá mais atenção para ele. E todo mundo que tem um bicho em casa ou tem uma criação de fazenda, alguma coisa, sabe como eles gostam dessa atenção e podem até fazer coisas para conseguir isso. A minha falecida doguinha mancava quando via alguém chegando pra gente pegar a dissimulada no colo, pra vocês terem uma ideia. Pra finalizar, eu queria fazer um último comentário que também vai servir como um alerta. Diante de toda essa ausência de evidências que comprovem a eficácia da homeopatia, agora tem artigos falando que o efeito da homeopatia acontece por causa do emaranhamento quântico que acontece entre paciente, homeopata e o remédio. E que por causa disso, os estudos clínicos não mostram a eficácia da homeopatia, porque o estudo quebra esse emaranhado e aí quebra o efeito. Isso não faz o menor sentido e as pessoas precisam parar de usar o termo quântico para coisas grandes, tipo pessoas. A física quântica, ela se aplica a coisas muito pequenas, como os átomos e as partículas que são menores que os átomos. Basicamente, se você consegue enxergar alguma coisa a olho nu, sem precisar de nada, essa coisa não está sujeita às leis da física quântica, e sim sujeita às leis da física clássica, tipo Newton, manja. Na ciência, você não pode tirar uma teoria do domínio onde ela foi criada. Então, se eu estudei tudo que envolve a física quântica num universo muito pequeno que eu nem consigo enxergar sem usar umas máquinas potentes, eu não posso pegar as coisas que eu aprendi lá e aplicar para o universo das coisas grandes. E o inverso também vale. Eu não posso pegar as leis da física de coisas grandes e usar para as coisas pequenas. Então, resumindo, se alguém te oferece um produto ou uma explicação quântica e isso está sendo aplicado em uma coisa que você enxerga, corre que é cilada Bino, tá? Na descrição aqui eu vou deixar um vídeo do Caio Dalacqua, que é parceiraço nosso, em que ele explica exatamente isso que eu acabei de falar de uma forma muito didática. E aí agora eu tenho duas coisas finais pra falar pra vocês. A primeira é que eu sei que possivelmente vai aparecer gente aqui nos comentários enviando dezenas de artigos científicos que provam a eficácia da homeopatia. A gente já vai deixar avisado que esses artigos eles têm erros de metodologia, têm viés do pesquisador e são publicados em revistas pró-homeopatia, que tem um crivo de publicação enviesado.
A gente usou nesse vídeo artigos imparciais, revisados por outros cientistas, de revisão da revisão da revisão, com análise estatística da revisão. Isso não tá em pé de igualdade com um artigo de um estudo e uma revista para homeopatia, tá certo? A segunda coisa é que pode vir gente falar que o Conselho de Medicina do Brasil aprova a homeopatia. Só que isso é muito criticado pela comunidade científica e tem uma galera lutando para que isso seja revisto. O Reino Unido, por exemplo, já excluiu a homeopatia do sistema de saúde porque as evidências mostram que não há efeito além do placebo. Os conselhos e órgãos são associações e feitas por pessoas. E pessoas têm defeitos, também tem viés, como a gente falou várias vezes aqui. Então você não precisa acreditar nas pessoas, acredite nos dados, nas evidências, nos artigos, que são mais robustos que existem. Você não precisa acreditar em mim. Todos os dados e evidências que eu mencionei ao longo do vídeo todo, eles estão listados aqui na descrição do vídeo e eles podem ser conferidos por qualquer pessoa. Os dados e as evidências, eles são muito mais próximos de serem verdade do que um grupo de pessoas, porque essas pessoas podem ser influenciadas por várias coisas e até mesmo por lobby. Ufa! Esse foi o vídeo mais complexo que a gente já fez aqui no Nunca Vi um Cientista. Para esse roteiro sair completo assim, eu precisei da ajuda da Letícia Pichinin e da Flávia Barbosa, que fazem parte do nosso time de cientistas. E foram mais de 6 dias de muita pesquisa, muita leitura e muita escrita. E a Ana ainda revisou o roteiro inteiro para ver se estava tudo entendível e ajudou com alguns comentários. O meu objetivo aqui não é te julgar por tomar homeopatia e nem tentar te convencer de que você não deveria fazer isso, mas sim te apresentar o que existe de evidência científica sobre o assunto e deixar claro que não há fundamento nessa terapia. Isso não quer dizer que você vendo esse vídeo não pode tomar mais, não pode usar mais, mas sim que por isso ela nunca pode ser comparada ou colocada em pé de igualdade com tratamentos e medicamentos que têm a sua eficácia comprovada através de muitos e muitos estudos clínicos. Muito menos substituir esses medicamentos e tratamentos comprovados. E particularmente, eu queria te mostrar com tudo isso que não é correto a gente ter um investimento público de saúde para ofertar esse tipo de terapia no SUS, quando faltam os medicamentos mais básicos e quando a farmácia popular, que atende milhares de pessoas com doenças crônicas, vai ser encerrada. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido o objetivo desse vídeo, que ele não é julgar você ou julgar o que você faz, mas sim te apresentar as evidências que a gente tem a respeito da homeopatia. Se você gostou, peço que você dê o seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você achar que podem se beneficiar desse conteúdo. É isso por hoje, até a próxima, um beijo, tchau! Caralho, mano, que difícil fazer esse vídeo.